Bom dia! Hoje estamos aqui para o segundo episódio do Sua Estratégia ao Vivo, um programa onde eu chamei minha audiência para participar e ter casos reais de olhar a estratégia do negócio e poder montar um plano de ação. Claro que muito rápido, mas é eficiente. Então, aqui hoje a gente vai estar com a Larissa, que ela mesma vai contar pra gente o que que ela faz, qual é a profissão dela e eu já tô com o diagnóstico dela aqui em mãos, ó, tem um resumo que ela mesma respondeu e a gente vai falar em cima disso, em cima desse diagnóstico que ela fez e a gente vai bater um papo e eu espero que ajude muito a Larissa no negócio dela. Essa é a ideia aqui, ajudar a olhar estratégico para o próprio negócio, tá bom? Então vamos lá, vamos aí tá com você aí de aceitar entrar ao vivo e a gente fazer aqui o nosso programa. Olá, bom dia! Olá, bom dia, Tudo bom, Larissa? tudo bem? A gente já se falou pelo WhatsApp, mas nunca pessoalmente assim, pessoalmente, né, na, Sim, na câmera. Seja muito bem-vinda à sua estratégia ao vivo. Então, Larissa, eu vou pedir para a gente começar esse segundo programa. Então, eu queria que você se apresentasse, por favor. Eu já te conheço um pouco, mas tem algumas coisas que eu vou pedir para você complementar a resposta, porque tem umas coisas que eu fiquei na dúvida aqui. Então, só sim. fala quem é a Larissa, sua profissão, enfim, aí conta um pouco. Meu nome é Larissa, né? Eu sou psicóloga e montei o meu consultório em 2019. E daí, mas eu ainda era servidora pública. Eu deixei Aham. de ser servidora pública em novembro de 2020 agora, né? E eu queria sublocar o meu consultório, né? Na verdade, eu já subloco, mas eu Aham. tô com uma dificuldade de fazer, de precificar. Na É, verdade, na verdade, precificar a gente já tem. A gente montou uma tabelinha, sou eu e mais uma sócia. Nós temos dois consultórios, né, no aham. espaço. E a gente, na verdade, a minha dificuldade é de montar o contrato e de precificar quando a pessoa fecha um período, vamos supor assim, sabe? Essa é a minha Aham. dificuldade. Período do que você diz? Eu vou te É que fazer assim, umas ó, perguntas de leiga no seu negócio, tá? uhum. É porque para sublocar o meu espaço, para outros psicólogos poderiam utilizar, a gente atualmente a gente tem um preço por hora e uma tabelinha que a gente montou. Só que eu não Entendi. divulguei, eu não fiz o marketing de divulgar, então é só Aham. por indicação que a gente tem as locações, Tá, né? entendi essa parte de subalugar, porque eu tinha entendido um pouco, ficou mais claro agora você explicando. E sobre você atuar, essa que eu fico na dúvida, você quer também, no seu espaço, atuar como psicóloga, já que em novembro do ano passado você deixou de ser servidora pública? Sim, também. Ah, então Também tá. vou. Então eu entendi essa parte. Você quer ter um consultório que tenha mais psicólogos ou eu não sei, eu vou até te perguntar algumas coisas se você pensa em profissionais variados e tudo mais, e você também atuar em uma das Sim, salas. Quantas isso. salas tem o São local? duas salas. Duas salas, tá. Olha só. Você está vendo que você precisa do contrato para fazer e que precisa fazer um marketing. Eu estou vendo muito mais coisa, tá? Tá, Com o diagnóstico que você me mandou. E tá. isso, e aqui a total objetivo do programa é isso mesmo.
que eu faça você ter uma visão mais ampliada do que é o marketing, do que é a comunicação, do que é a divulgação e do que é o seu negócio, né? Então, Uhum. a questão de precificação, você falou que viu a live ontem, antes de ontem, né? Na verdade, Sim, da da Paula Paula. e te deu já alguns insights. E o que eu tô vendo aqui é o seu, como você tá nesse início e você já atende, só para o público também entender um pouco, contextualizar, apesar de você ser uma servidora pública e ter parado em novembro, você já atende desde 2018, certo? Isso. E Como qual era, psicóloga, sim. como psicóloga, qual era a sua carreira dentro sendo servidora pública? Eu era agente administrativa. Ótimo, então não tinha nada a ver com a psicologia e Não. terapêutico e tudo mais. Não, tá tudo bem, só para a gente entender aqui. A É, única coisa que era igual, que era próximo, é porque eu fazia atendimento ao público, mas não era terapêutico, né? não é terapêutico, mas é, né? Quando a gente lida com pessoas, a gente aplica algumas coisas. Mas eu entendi, não era o que você faz e o que você quer aumentar Sim. daqui para frente. Tá. Então, eu divido o diagnóstico onde você responde em blocos. Então, para você, às vezes pode, você está só respondendo, mas para mim faz sentido, inclusive dentro da minha mentoria que eu tenho, Domine Sua Estratégia, eu Uhum. sempre falo que primeiro, para fazer um planejamento estratégico, a gente tem que ter algumas coisas antes. A visão, e a visão do quê? Sim. De quem é a gente, de quem é a nossa empresa, de quem é o nosso cliente, para Uhum. depois partir para um planejamento estratégico e depois partir para execução, que também, se a gente tem a visão, faz um planejamento estratégico e não executa, também não adianta de nada. Então, Sim. esse é o meu método. E aí, as perguntas, eu tenho algumas respostas desses 3 blocos, tá? Então, Uhum. aqui, você respondeu, primeiro que ama a profissão. Então, isso já é uma grande coisa. Porque tem pessoas, e eu nunca peguei nem cliente, nem diagnóstico, porque eu já tenho um monte de gente agendada e todo mundo ama a profissão, então fica mais fácil, é um super passo que às vezes Sim. parece óbvio, mas não é. Por exemplo, tem gente que se forma de advogado, dentista, porque o pai e a mãe queria, ou tem uma herança de um negócio que tem que tocar e não curte muito e queria fazer outra coisa. Então, só de você amar a sua profissão já é uma coisa incrível. É, você gosta de atender, né? E isso faz parte, então você vai sim usar uma sala aí do seu negócio para você atender. É, e não gosta de fazer a parte de planilhas, que é mais burocrática, eu acredito, né? Sim. Tamo Sim. junta. Tamo junto, a Larissa também não gosta. Mas a gente tem que fazer, né? Muitas vezes. Sim. Você não tem equipe, mas você tem uma sócia, é isso? Sim. Eu tenho uma sócia e ela atua como psicóloga no hospital aqui em Blumenau. E daí ela trabalha no hospital até as 14 horas e ela utiliza, então, das 8 da manhã até as 14 poderia sublocar o espaço dela, Entendi. entende? E Por a isso que, pergunta. é por isso que, para a gente ter mais fontes de renda, entende? Eu penso nisso como para custear as despesas e ainda sobrar para a gente poder até investir nesse primeiro momento, né? Em decoração e trocar móveis, né? E deixar um Para o ambiente futuro eu penso agradável. nisso. Isso, ele já está agradável, mas a gente sempre pensa em Ah, melhorar, né? que massa! Então, ó, eu fiz administração, tá? Eu sou formada em administração e desde o meu segundo estágio, o primeiro, eu fiz na área de finanças, que foi muito rápido, e o segundo eu já entrei na área de marketing. Mas assim, o que eu te aconselho de verdade se já tá agradável e tudo, vai fazendo muito aos poucos, porque deixa entrar caixa
O lucro, Sim. ele é muito importante. A minha promessa é essa, né? De aumentar o lucro com visão estratégica. Então, se a estrutura física ela já está de uma forma que já é agradável, eu super indico vocês olharem para o que está precisando mais, né? Ou, Uhum. ou vice-versa, se tivesse ainda, tinha que investir, mas já que já está agradável, enfim, eu sei que a gente gosta, né, de colocar então, mas o que você precisa agora é partir para ação e ter coragem, né? Porque a gente sempre Sim. fala, é igual eu aqui, eu estava enrolando lá atrás, no ano passado, mas eu vou comprar a melhor câmera, o melhor celular, o melhor, não, tem que começar, entendeu? Quando a gente tem Sim. uma estrutura básica, a gente tem que começar. E a gente tem que pedir ajuda com o que não sabe. Pergunta, a sua sócia, ela curte esse negócio de planilha e de burocracia que você não gosta? Não. Assim, eu até gosto de montar as planilhas e tal, mas eu, sabe assim, tô em outra vibe, né? Mas sou eu que faço. Ela sempre diz que ela tem que aprender comigo a Uau! questão da organização, assim, né? Mas quem é da área da psicologia, geralmente tem uma dificuldade com a burocracia. Tem. Como eu também fiz administração, então eu tenho, e era agente administrativa até ano passado, então eu tenho essa facilidade, Entendi. mas não é uma Então, coisa que eu gosto, que né? gosta. Mas não tem Assim, problema, porque a gente faz várias coisas que a gente não gosta. Eu nunca fiz tudo, eu fiquei 23 anos no corporativo, amo marketing, tanto é que eu estou empreendendo com isso, mas óbvio que tinham coisas que eu não curtia fazer e a gente sempre vai ter. Mas o importante é a gente, a maior parte do tempo, fazer o que a gente gosta de fazer, né? uhum, Então, você era do administrativo, então beleza, isso. Aí, o que que eu olho aqui, né? Vocês não têm equipe e muito não, provavelmente não vão ter agora nesse começo, tá? Estamos juntas não. também. Sou eu e a Rê, minha sócia, ela é minha irmã, e a gente divide. A minha sorte é que eu não gosto de fazer planilha, nada, e ela gosta. Sim. Então, tem essas coisas. Então, somos complementares nesse sentido. Mas, enfim, isso também não tem impeditivo nenhum de você continuar. As questões aqui, ó, eu vou começar pelo bloco de clientes e depois de mercado, tá? E assim, pelos positivos. Então, eu tenho várias perguntas do seu relacionamento com o cliente. E aí a pergunta que é legal que você respondeu é que você sim cria desejo sobre o seu produto, serviço aí de psicologia com o seu cliente e você sim resolve problemas do seu cliente, né, Uhum. no atendimento. Desenvolve só um pouquinho, assim, o desejo você imagina que você cria como no seu cliente? É que assim, ó, quando eu respondi o diagnóstico, eu respondi justamente para montar um plano de estratégia para sublocar o meu espaço. Não Ah, na tá. questão Não para você profissional atender. como atender. Mas daí ali eu sei que eu fiz uma resposta ali, eu coloquei o que eu mais gosto é de atender, Então, né? E não é a parte de sublocar, né? Mas quando eu respondi nesse foco de entendi. sublocar, entende? Esse Montar diagnóstico o é plano. danado. Ele pega isso e se você já pensou isso, já serviu um monte fazer o diagnóstico, porque a gente é isso mesmo, ser estratégico, que é a minha ideia aqui em marketing, Uhum, é ajudar a pensar mesmo sim. nas técnicas. Então, você acha que o seu espaço hoje ele já cria um desejo pelos profissionais que já existem, é isso? Sim, eu acredito que sim. Tá, não, mas é isso mesmo, é o que você acredita. Aham, E que resolve o problema das pessoas, que é como uma psicóloga ajuda as pessoas a resolverem os problemas dela. Tá. uhum, E aí tem várias coisas aqui que são muitas oportunidades para você olhar para isso, né? Então uhum, tem muitas coisas aqui.
que como você está no começo e tudo mais, você fazendo já, você já vai ver que você já vai estar adiantada aí. Então, você diz Uhum. que não conhece muito o seu cliente ainda. É, você ainda não se comunica com clareza, porque eu acho que só está vindo coisas orgânicas, né? Você não faz uma comunicação. Você nunca fez pesquisa com esse seu cliente. Não. Não explora o mix de produtos, então esses profissionais que atendem de várias formas, e nunca fez uma ação com o cliente, mas o que você quer é sublocar o espaço. Você respondeu aqui, né? Então, a pergunta, até para a gente continuar o bate-papo aqui, para eu poder te ajudar mais, e a gente conversou um pouco, assim, do tipo que acho que caiu algumas fichas, que você, além de sublocar, você está pensando em atender também e usar o espaço Sim. para atender. Hoje eu já uso o espaço para atender e já subloco. Eu já Tá? faço os dois, Você quer né? ampliar e aumentar volume, fazer uma coisa Sim, isso. maior. Tá. Então, assim, você tem o seu público ideal desenhado? Você sabe quem é? Os profissionais da psicologia e agora tem várias outras demandas terapêuticas também, né? E por mim, eu penso que poderia ser, porque ele é um consultório de psicologia, mas ele não está identificado ainda, sabe? Então Entendi. ele é um consultório que pode ser usado, vamos supor, numa facilitadora de Theta Healing, por exemplo, Sim, por alguém que faz constelação familiar, individual, entende? Ele tem vários, dá para usar como qualquer tipo de terapia, sabe? entendi. Mas aí o seu público ideal para isso, então você tem que traçar dois públicos ideal mesmo. E até eu Tá. falei para Paula, não precisa anotar agora, porque vai ficar gravado e depois você pode ir Uhum, assistir de novo, tá? Vai ficar no sim. meu Insta e depois a gente vai subir no YouTube também, Facebook. Mas então, a grande questão o que eu vejo, você tem que trabalhar dois públicos ideais aí para se comunicar, tá? Uhum, E ver o que, por exemplo, o que eu tô percebendo aqui, me fala se é o que vai te dar lucro mais rápido é você sublocar sim, o espaço. Então sim. eu focaria primeiro em desenhar essa persona, né, que a gente fala em marketing, que é a simbologia do seu cliente ideal. E aí a gente fala assim, Uhum, mas existe cliente ideal? Sim, existe cliente ideal. Você escolhe o seu cliente. Quando a gente uhum, coloca essa energia de que a gente traça, a gente desenha o nosso cliente, você, só para te falar, você é totalmente dentro da persona que eu desenhei, né? E aí várias pessoas se inscreveram e eu tenho a possibilidade de escolher e eu escolho traçar e trazer pessoas que são muito características da minha persona ideal, do meu cliente ideal. Então, você pode sim. fazer o mesmo com o seu negócio. Você Uhum, traça essa persona que é o quê? Eu não sei, pode ser mulheres, de repente você, não sei se você quer trabalhar com o público masculino, mas você traça características, tanto demográficas como comportamentais. Eu tenho um vídeo uhum, no YouTube que só fala disso, como traçar a sua persona, né? Seu cliente ideal. Então, primeiro você faz o demográfico, são mulheres de 30 a 40 anos que são terapeutas. Aí eu super indico você já escolher também, por exemplo, você falou Theta Healing, você falou constelação e tudo mais, e traçar o que você acha que você quer para o seu consultório e o que o mercado está demandando mais. sim. Falar um pouco de mercado aqui, você falou que o seu mercado está crescendo. Seu mercado está crescendo muito. Sim. Ah,
A pandemia. Eu acho até que é uma das profissões que mais estão crescendo com a pandemia, porque as pessoas estão precisando muito de ajuda. Sim. Então, você tá aí com a faca e o queijo na mão, porque as pessoas elas estão precisando psicologicamente de ajuda e você Uhum. pode ajudar e você pode bombar aí com o seu consultório, eu não tenho a menor dúvida. Então, traça isso do jeito que você quer. Por exemplo, você se identifica, você e sua sócia, né? Porque vocês são sócios, eu acho. Eu adoro fazer em conjunto os trabalhos, assim, de fazer sozinha. Sim. Eu não curto, né? Eu gosto de grupo. Tem gente que gosta de sozinha e tal, mas já que você tem uma sócia, eu super te indico fazer junto com ela esse exercício de persona e falar assim: a gente quer, a nossa energia se comunica, o nosso jeito de ser se comunica com a persona X. E aí você vai detalhando isso. Uhum. Quando você detalha isso, você já está se comunicando, né? Assim, você já está se conectando com isso e você vai ter um foco e uma direção para falar com essas pessoas. Aí você tira da frente um monte de gente que não é o seu cliente ideal e você tem Sim. foco. Tem muita gente, essa é a parte assim com os meus clientes que eu mais sofro assim para convencê-los disso, porque às vezes fala assim, mas eu vou diminuir minhas possibilidades, né? De falar, caramba, eu diminuo, porque tem tanta gente, eu vou ficar nichando isso e eu vou diminuir. É ao contrário. Quando você tem foco, é igual quando você está escolhendo o restaurante. Você tem churrascaria, japonês, vegetariano, chinês, pizza, um monte de coisa. Aí você fala assim, Uhum. não, hoje eu quero comer japonês. Aí você Sim. vai e você vai dentro de opção de japonês, você escolhe. É muito mais fácil, senão você fica louca, você fica com tanta opção que você não sabe Sim. para onde ir. Sim. Para escolher cliente é a mesma coisa. Então quando a gente sabe, a gente fala, ufa, escolhi agora dentro disso, fica mais fácil a gente atrair, tanto ser desejado, né, que é o que você falou que você já cria desejo, quanto para você escolher, né? Então, eu falo, a cliente a gente tem que escolher mesmo, tem que ser abundante e tem que Sim. escolher o que a gente quer, porque daí você vai colocar dentro do seu espaço, você vai conviver com essa pessoa, você vai ter Uhum. uma troca muito intensa. Então, super indico você fazer esse filtro aí, Tá. junto com a sua sócia e falar assim, a partir disso a gente busca onde que tem institutos de terapeutas. Aonde você mora? Desculpa, que eu nem te perguntei. Em Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, Santa Catarina. Pronto, então aí você vai. Aonde que tem lugares em Blumenau que eu posso escolher junto com a minha sócia opções, né, disso. E aí você deve saber, né? Você Sim. deve saber onde tá. É E que aqui aí, posso. vai, É que é, claro, claro. lá é que em Blumenau existem os espaços coworking, né? Só que eles não são específicos da psicologia, mas tem também os integrados, né? Os espaços integrados, que daí já são mais direcionados para a parte de saúde, né? Show. E de psicologia mesmo, que eu conheço em Blumenau, só tem um espaço, que é de Uau! psicologia que subloca. Então, o meu espaço seria o segundo, que eu conheço. Eu não conheço outro espaço que subloca assim, dessa forma, né? Caramba, você tá nadando de braçada, então tem mercado, tem muito mercado para você. E imagina só, porque o ambiente, por exemplo, eu fico pensando como cliente, né? Não sei aqui Uhum, se alguém está ao vivo também quer dar opinião, mas como cliente, eu me sentiria muito mais à vontade indo num espaço terapêutico para ser atendida do que num coworking sim. totalmente business, né? Porque Uhum, coworking geralmente é business, você vai lá, você faz negócio e tudo mais. sim. Então,
É muito bacana. Você tá aí com a faca e o queijo na mão. É só quando eu vejo assim, a funila mesmo, desenha o seu cliente ideal, o que você quer, para depois você poder divulgar isso. E deve ter muita gente querendo, deve ter mais procura do que oferta, pelo que você está falando. Se tem só mais um e o seu. Então, aproveita e se conecta com quem você realmente quer, com quem, né, não existe escassez de mercado, principalmente no seu aí. A gente faz as coisas e vai testando, óbvio. Ah, deu Uhum. certo aqui, aí você vai tendo mais aprendizado, mas até com toda a sua experiência, né, de servidora pública na administração vai te ajudar muito. Você já está à frente de muita gente, muito psicólogo aí que não sabe a parte administrativa, né? Então, Uhum. você sabendo dessas técnicas e fazendo um planejamento de marketing, com certeza você consegue fazer muita coisa legal. Se você também conseguir fazer, né, uma pesquisa com o seu cliente, antes de você, né, já colocar a pessoa para dentro, e se você conseguir esse lugar onde você tem vários, e fazer uma pesquisa, tipo um diagnóstico que você respondeu meu, do Google Drive, que você já consegue ver o estilo da pessoa para você poder, né, chamar para convidar para trabalhar com vocês, já é legal, porque daí você vai ver já se a pessoa está conectada com a sua persona que você desenhou. Então, Sim. isso é muito legal você fazer, usar essas ferramentas, né, que são simples e que consegue fazer. Tem aqui alguma coisa, pode procurar um grupo no Face em Blumenau de terapeutas. Olha aqui a dica da Rê, que a minha sócia Uhum. também tá falando. Até anúncio específico para psicóloga, terapeuta aí em Blumenau. Massa, Rê, obrigada pela dica aí. Muito bom, ela que faz meus anúncios, ela que faz minhas coisas, então ela é especialista nisso e já veio mais dica aí para você. Então, assim, ó, sobre o mercado. Você ainda não é reconhecida, Não. normal, você também tá no Sim. começo. Tem bastante gente que já está há muito tempo no mercado e não é reconhecida, mas eu sempre olho como oportunidade, porque se a gente está procurando, né, crescer e tudo mais. E você diz que sim, faz planejamento estratégico, né? Me conta um pouco aí como que você faz o planejamento estratégico, Larissa. Na verdade, eu não faço ele no papel, eu fico só pensando o que eu tenho que pôr ele no papel, mas aí agora com as tuas é que eu não sabia como fazer, entende? Normal. Eu fico pensando, ah, eu vou fazer isso, né? Enfim, mas eu não coloco no papel. Mas agora com as tuas dicas que tu deu ali e com as dicas que eu peguei lá com a Paula, eu já consegui compreender algumas perguntas que eu tenho que fazer, responder e para conseguir pôr em prática. Que massa! Geralmente é assim mesmo. As pessoas, é, elas querem até fazer um planejamento estratégico e não sabem por onde começar. Esse é o típico, os meus clientes são todos, porque o que acontece? Geralmente a gente tem uma profissão, né? Eu tenho cliente que é advogada, terapeuta, estilista, Uhum. vários tipos de clientes, né? Que tem spa, inclusive um spa delicioso. E a gente entende do nosso negócio, mas a gente não entende como fazer um planejamento estratégico, até porque não dá para a gente entender de tudo. Essa é a grande questão. Eu falo assim, meu, onde que é o fio da meada? Por onde eu começo, né? E Sim, no meu método, eu tô te dando dicas aqui aleatórias, tá? Porque em uma hora, até porque não dá para fazer um, sim. uma análise ultra profunda, mas já dá para sacar algumas coisas. Mas no meu método, por exemplo, eu começo por autoconhecimento.
Eu não sou terapeuta, não sou nada disso, mas o que eu percebi, tá? Só para te explicar um pouco. Eu percebi assim, eu trabalhei em grandes multinacionais, bilionárias, enormes, mundiais, e quando eu chegava para trabalhar, a gente já tinha um manual de marca, um direcionamento, um propósito, um público-alvo totalmente traçado, totalmente desenhado. E a gente, desde o presidente se era contratado, então, quando a gente, né, desde o presidente que é contratado numa grande multinacional dessa, ele não está preocupado em, nossa, agora eu tenho que fazer um manual de marca, eu tenho que, né, isso tudo já está pronto. E aí, quando eu saí do mercado, há um ano e meio atrás, né, que eu estava em Brasília, na Caixa Seguradora, eu pedi demissão exatamente para seguir meu sonho de empreender. E, e eu comecei a fazer consultorias em 2019, né? E aí eu me toquei que as técnicas de marketing, né, e de estratégia da pessoa entender posicionamento, cliente, elas ajudam muito. Só que as pessoas não tinham muito essa essência do propósito da empresa, muitas vezes. E aí o meu método, né, a maioria das vezes. Então eu faço pensar nessa parte até que eu perguntei se você ama o que você faz. E aí eu tenho perguntas muito mais profundas de autoconhecimento. Primeiro para a gente se conhecer e depois de autoconhecimento da própria empresa e ver se as coisas estão casando. E aí você começa a cair ficha assim, ó, sem parar. Sim. Né? Então, e aí depois a gente parte para ter visão de mercado e muitas técnicas de marketing, que aí é como fazer uma persona, uma análise SWOT, visão de mercado, pesquisa de satisfação com o cliente. Então, aí tem várias coisas. Mas primeiro, né, a gente começa. Então, aqui eu estou tentando fazer um apanhadão geral de tudo, porque não é possível fazer uma coisa super profunda em uma hora. E até minha mentoria, ela tem 3 meses. Por quê? Porque eu gosto de acompanhar e ter certeza que a pessoa vai pensar estratégico. E o final, assim, do que eu faço com o meu cliente é que ele pense estratégico para sempre. E tenha um método para pensar estratégico, depois vai lançar outra empresa, outro produto, outro serviço, siga isso e consiga mesmo pensar por si só e não depender mais de alguém para poder fazer. Então, aqui eu entendi que você gosta de fazer, até porque se você é uma pessoa da área administrativa, né, você gosta também de fazer um planejamento estratégico e sabe que tem que ter um norte aí. Gostar não, né? Muito, mas entendo que precisa, é necessário, né? Boa, eu adorei sua sinceridade, inclusive no diagnóstico aqui. É isso, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Porque gostar, assim, ó, eu falo que o planejamento estratégico é igual a gente quer resultado em qualquer outra coisa na vida, né? Nem sempre é flores, dói fazer. Por quê? Porque a gente tem que olhar primeiro para a real, né? O que eu faço no módulo Visão é a gente ter uma radiografia da gente, uma fotografia do nosso cenário real, sem ilusão. Porque se a gente fala assim, eu já sou reconhecida, eu já sou tudo isso e tal, você traça um planejamento estratégico totalmente equivocado, né? Se fala assim, eu já sou, ou eu sou muito, ou eu sou abaixo. Eu tenho muitos problemas com meus clientes, se enxerga abaixo do que é, se diminui e nunca se aumenta. Se diminui e fala, caramba, aí fica com a autoestima baixa e fala, não, você já é, então, assim, enfim. Então, para fazer um planejamento estratégico, a gente tem que ter uma fotografia real do nosso cenário, né? Então, muita gente quer fazer, não sabe por onde começar igual você, ou é isso, assim, não sabe como tirar essa fotografia. Então, a gente tirando
essa fotografia da gente mesmo, do nosso cliente, do nosso mercado, a gente consegue traçar isso. Então, eu fico feliz de você falar aqui que já teve vários insights para começar, né? Sim. E aí você está dizendo que, só para eu entender aqui um pouco, do planejamento que você faz, acaba não executando. Me explica só um pouquinho disso quando você respondeu o diagnóstico que você estava pensando. Assim, em relação à questão de sublocar, a gente não desenha, a gente não desenhou, não fez essa divulgação, é só de boca a boca, né? Um vai passando para o outro, que tem conhecido, e, e a questão de montar, de precificar é a dificuldade, sabe? Ah, Essa é a maior dificuldade, porque a gente, a gente tem um espaço. E eu fiz algumas pesquisas de alguns coworkings, que não é a mesma coisa, né? E não também é. lá dessa clínica que subloca para psicólogos, né? Ah, você já entendeu o preço deles? Sim. Dessa outra, tá? Daí a gente faz um pouco abaixo, só que na hora de montar, vamos supor, para sublocar por período, daí é essa a nossa dificuldade, sabe? De fechar pacote. Porque a hora avulsa é fácil de cobrar. A nossa Ah, dificuldade é tá. o de fechar o pacote, de Fechar o pacote. como que a gente vai fazer essa precificação, de que forma que a gente vai fechar, entende? Apesar de que a gente já está em andamento isso, mas é diferente. Entendi. É pouquinho, sabe? E eu queria melhorar esse valor, porque eu entendo que a gente pode cobrar mais, só que a gente fica naquela, ai, mas daí a pessoa não vai se bloquear com a gente, sabe assim? Como a Fica na Paula falou, agonia. É, é, daí eles vão ver que, né, enfim, que tem outro espaço, ou essa é a nossa dificuldade ali, né? então, é exatamente. Quando você tem um posicionamento, por isso que quando você, assim, quando eu falo, né, para os meus clientes, começar a olhar para o mercado, a gente tem que olhar para o mercado, ponto. Ninguém vive sem olhar para o mercado. As grandes empresas olham para o mercado, todo mundo olha. Sim, Só que se a gente começa olhando para o mercado, a gente pira. Esse eu falo assim, não começa olhando para o mercado, porque senão pira. Então, sim, se você. Por isso que no meu método eu começo olhando para dentro. Quando a gente começa a olhar para dentro, né? E também não ter ilusão na cabeça. Eu não vou cobrar 20 se o mercado está cobrando 10. Mas se o mercado sim, está cobrando 10, por que eu não posso cobrar 10? E se eu chegar a uma conclusão de que o meu local, ou o meu serviço, ou o meu produto, ele é acima do que eu estou vendo, por que não cobrar por isso? Começa a olhar para nós. Então, e eu te indico, você estava falando e me veio na cabeça, ver cidades que tenha mais ou menos o mesmo número de pessoas, como tem Blumenau, e aham, ver outros consultórios e dá uma ligada e faz pesquisa em outros também, mesmo que não seja em Blumenau, tá? Mas com uhum. cidade, não vai comparar com São Paulo, óbvio, mas com cidades Sim, que sejam, porque São Paulo tudo é muito mais caro. Então, eu não sei que cidade que tem a população próxima a Blumenau e de repente aí no sul também. Tô aqui pensando para te ajudar, mais uma dica, tá? Igual a Paula, tem você, tem um monte de gente, tem um monte de cliente. Eu até ontem dei dica para ela de uma cliente minha, advogada, que ela entendeu, mas ela passou por todo esse processo de visão para entender que ela podia aumentar o preço, que ela estava desqualificada abaixo. E quando a gente uhum. precifica abaixo, a gente o preço é uma das coisas que posiciona a nossa marca, né? A sua marca Sim, como empresa aí, que aliás vocês não têm, né? Uma marca, vocês não têm um nome. não, não, ainda Então, não. super indico a pensar e ver isso, né? Até para poder divulgar.
Então, faça isso. E quando você está criando uma marca, o preço, ele é uma das coisas que te posiciona. O local, né, como você trabalha com local, ele também é, se você falou que ele já é um ambiente agradável e tudo mais, isso também te posiciona. É muito diferente você ir num consultório que ele é de alto luxo, ou se você vai num consultório que ele é na periferia e tudo mais. Então, isso tudo é base para um valor. Eu não sei aonde está o local de vocês, mas se ele está num local mais nobre da cidade, você pode cobrar mais. Então, tudo isso conta. Então, Sim. se compara, quando você vai se compara com isso tudo também. Tem que estar essa visão no pacote, né? Com o que Uhum. você oferece, com tudo mais. Então, e quando você for fazer pesquisa em outra cidade, também veja se é isso também que as pessoas estão aplicando. O preço, cada vez que você enxergar mais uma etapa, que eu te dei a dica aqui da persona, né? Você desenhar o Sim. seu cliente ideal, porque muitas vezes o preço a gente fica com medo, mas as pessoas estão querendo pagar, elas estão procurando, e ela só não sabe que você existe. E ela quer um local mais agradável igual o seu e tal, e quer. Então, quando você entende muito de você e você vai aprofundando a sua visão, vai te dando mais segurança de precificar. Sim. Senão você fica só olhando o mercado, fica, ai, mas o fulano, ele tem um vaso a mais do que eu, e ele tem um ar-condicionado a mais do que eu, e não sei o quê. E aí você pira. Aí você Uhum. paralisa e, tipo, fala, caramba, pra onde que eu vou? Então, não faça. É igual a gente ficar se comparando com outra mulher. Ai, ela tem o cabelo assim, eu faço isso. Cara, você é você. Quanto mais autêntica você for, é, mais o seu negócio vai prosperar e mais você vai ter a sua essência ali no seu negócio. Sim. Então, faz esse exercício junto com a sua sócia para dentro. Tenha muita certeza do que vocês querem para vocês, muita certeza de que cliente vocês querem atingir, de que tipo de profissional vocês querem, e escolha mesmo, não fica na escassez achando que tem pouca gente, não, seu mercado está crescendo. Você vai escolher quem vai estar dentro do seu ambiente com aquilo lá acontecendo. Então, assim, aí você faz o preço da hora e você faz o preço do pacote. Se você faz o preço do pacote, é melhor para você, não é? É porque daí tem um fixo mensal, que eu tenho certeza que vai entrar. E você não vai precisar ficar correndo atrás de um monte de gente, Sim, também. não é? Então você vai Aham. gastar menos energia e vai ter mais qualidade, porque se Isso. você tem mais pessoas fixas, o cliente final também vai gostar mais. Eu acho, estou aqui deduzindo. Sim. Eu acredito que sim. Então foca nisso. Não, não fica. Olha lá, desenha seu cliente ideal como. Por mais que é o que você mais está tendo dificuldade agora, ô Larissa, você vai ter uma coisa muito mais própria sua. Foca no seu cliente ideal, foca no que quer fixo. Por Uhum. mais que, claro, se aparecer alguém que queira a locação da sala por hora, tenha uma tabela. Mas Uhum. foca no que você quer. Já que você está começando, foca. E se Sim. o mercado está crescendo, não tem escassez. Tem uma falta de planejamento. E que está na sua mão você planejar, entende? Tem. Então, a notícia para você é excelente. Você já tem o espaço, você tem uma sócia, tem o know-how, tem expertise, tem a parte administrativa. Então, faz um planejamento, né? Estratégico, bem definidinho aí, que eu tenho certeza que daí você vai conseguir executar. Agora, é muito comum, né, a gente querer começar a executar sem visão, sem uma. Meu Deus, aí é isso, você cai na angústia
começa a fazer uma coisa meio atropelada aí, né? Uma coisa meio que tipo, para onde que eu corro e tudo mais, e acaba patinando muito, Sim. né? Eu falo que a gente fica correndo atrás do rabo quando a gente não tem um direcionamento. Então, dentro do meu método também tem, a gente tem toda essa visão e tudo, depois a gente tem um planejamento a curto, médio e longo prazo. Porque se a gente também, eu tenho clientes que às vezes colocam o que era longo prazo para curto e começa a ficar ansioso e aí começa a embolar o negócio. Por exemplo, né, eu vou dar o exemplo aqui de um cliente que é o spa, um lugar incrível e tudo mais, e eles fazem, né, hospedagem com pessoas que queiram bem-estar, emagrecimento. Às vezes a pessoa vai para o spa, ela não quer só emagrecer, ela quer relaxar mesmo, e tudo mais. E aí, eles estavam com falta de cliente, eles queriam aumentar o número de clientes para o spa, e também Sim. tinha um local super bonito, que é o spa grande, que eles queriam reformar para fazer eventos corporativos. Que cabe fazer. Só que olha só, eles iam ter que gastar a energia deles para reformar. Então, uma energia financeira, uma energia de atenção naquele negócio. Eles iam ter que investir energia em trazer pessoas do corporativo para alocar aquele espaço e tudo mais, para fazer eventos. Sendo que o core business deles, o principal, não estava satisfatório, né? De trazer clientes que queriam Sim. spa. E aí eles estavam colocando para curto prazo, né? Então, imagina só, se eles fazem a curto prazo outra coisa, eles tiram energia e não faz nenhuma coisa nem outra. Então, é muito comum a gente ficar inventando coisas novas e não fazer o arroz com feijão que a gente tem que fazer para depois Sim. inventar coisas novas. Então, eu super te indico também fazer esse curto, médio e longo prazo para te dar uma visão aí. O que eu vou fazer esse mês, o outro mês, e daqui 6 meses, o que eu vou fazer aí daqui 1 ano? Então, joga que te tira mentalmente para longo prazo e você foca no que você tem que fazer. Né? Então, isso ajuda muito. E outra coisa que eu estava pensando... que eu estava pensando aqui que é super importante, que eu falei ontem também na terça-feira para Paula, que é entender qual é o diferencial de vocês. Sim. Quando eu vi o vídeo da Paula, que eu não assisti ao vivo, né? Mas eu assisti depois pelo YouTube, eu já comecei a pensar no diferencial e daí eu já me percebi também me auto-sabotando quando eu vi o que eu não tenho, que tu comentou agora também, né? Não tem um ar-condicionado, né? Que tu deu exemplo. E aí eu já me peguei sabotando, mas aí eu já também entendi que eu tenho que focar no que eu tenho para oferecer Sim. de diferente, né? Sim, porque senão não vai nunca ter fim. Nunca Sim, tem fim. Eu sim, quero o abajur. Depois você se apega no ar, trouxe o ar-condicionado, agora eu quero um abajur. Aí eu nunca começo. Qualquer coisa é uma desculpa para a gente se sabotar e falar assim, não põe em prática. Então, o sim. plano ideal é aquele óbvio que você tem visão, que você não tem ilusão da sua realidade, mas que Aham. sim, eu tenho certeza que você tem diferenciais. Então, faz esse exercício e quando você for prospectar o seu cliente ideal, deixa isso claro, o seu diferencial, Sim. né? Então, porque às vezes a gente confunde ser humilde com se sabotar e não falar o que você tem de melhor, né? Sim. Se você é incrível em alguma coisa, diga. Eu sei sobre isso, eu sei o que eu tô falando, eu tenho segurança nisso. E se a pessoa te perguntar uma coisa que você não é, eu não sou, isso eu não sei, mas eu sei disso. Então, se posicionar
é ter uma visão clara do que a gente é, né? Não vai prometer, igual a Rê aqui deu dica, né, do que você vai fazer, de anúncio e tudo. Eu não sou uma expert em anúncio digital e tudo mais. Eu uso digital para fazer o meu trabalho e eu não vou dar aula do que eu não sei, mas do que eu sei, eu faço questão de dizer que eu sei, que eu tenho muitos anos de mercado, tenho experiência nas maiores empresas, com muitos fornecedores gigantes e sei fazer. Então, eu ponho luz no que eu sei, né? E eu não vou dizer o que eu não sei. Então, mas se alguém perguntar, eu digo, não sei isso. Então, coloque sim muita luz no que você sabe, no seu diferencial. Uma pergunta. Você faz alguma... A gente está falando digital, né? Você faz algum tipo de divulgação no digital? Eu fiz, acho que umas 2 vezes só. O que Da significa? questão de sublocar o consultório, né? A gente Uhum. tirou fotos do nosso consultório, eu e a minha sócia, e a gente postou no Instagram, no Stories ali. Só isso. Porque o É, meu Instagram é pessoal ainda, né? Não é é. pessoal. Eu Não é. entrei, É. você me deu lá, eu vi. Então, você fez duas postagens. Deu algum resultado? Não, não deu. Se Assim, desse, se desse, eu ia falar que você é uma gênia do Instagram. Eu ia te contratar. não, não deu. Daí tem a questão das minhas pacientes, que quando estão lá no consultório, me repostam, né? Me postam lá nos stories dizendo que tem e tal. Isso eu reposto sempre, né? Mas daí é a minha questão profissional e não a minha questão que eu quero trabalhar, entende? Que eu quero divulgar o meu consultório para sublocar, Entendi. Ah, entendi. Mas, entendeu? como a É gente que eu tenho falou lá, dois negócios você aqui, né? tem dois públicos, então. A Uhum. gente aprofundou na sublocação porque é o que vai te dar maior Sim, rentabilidade a curto prazo, nesse momento. Isso. neste momento. Eu super te indico fazer essa outra persona, seu cliente ideal, para atendimento também, Sim. né? Porque isso vai te dar um prazer pessoal. Mas o que eu acho, o que eu sempre indico, dá para fazer os dois ao mesmo tempo? Dá. Mas eu super indico ter foco. Assim, Uhum. se você vai estar fazendo um monte de ação para sublocação e que sim demanda um monte de energia, é complicado você fazer também para cliente. Isso pode ser uma coisa orgânica. Pode ser que aconteça naturalmente você fazendo para o escritório, né? E tendo mais, e a pessoa querendo saber se você tem uma especialidade e as clientes que você está sublocando outra, pode ser Sim. complementar o atendimento para você. Aí é uma questão de escolha sua mesmo. Eu só te perguntei e conduzi para isso porque me pareceu que é o que você mais quer. Mas assim, você. E aí tem que ser estratégica mesmo de entender se você ainda não tem uma marca do seu consultório, do que você quer, e então o planejamento tem que começar alguma coisa daí. Não que você, nossa, agora tá colocando um super empecilho, eu vou ter que contratar, vou ter que fazer logo, vou ter que fazer um monte de coisa para começar. Não é isso que eu tô falando. Mas para Sim. você começar, de algum jeito, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai divulgar isso no seu Insta pessoal, no da sua sócia, vocês vão criar um outro, vocês vão criar algum Uhum. canal, e assim, tem que ter uma estratégia Tá. de Entendi. comunicação, né? Porque senão você vai acabar se enrolando ali no... Ah, eu vou usar o meu Insta para falar do quê? E as pessoas já não vão entender nada. Se você começar a falar das duas coisas, ou você faz uma estratégia de comunicação muito forte, que dá, mas
tem que ter algo muito bem posicionado para você começar a divulgação, né? Então, Sim. a Rê deu aqui as questões de em grupo terapêutico, do Facebook, então, começar a se comunicar com esse público, e aí você consegue se posicionar, né? Sim, É. clareou muitas coisas que eu não tinha essa visão, entende? Uhum. Eu comecei a ver ali a da Paula e eu vi já alguns vídeos teu no YouTube, depois que eu te conheci aqui através do Instagram, Uhum. e eu só não consegui assistir ainda as aulas ali do YouTube, né? Os vídeos, por- porque eu tô de férias e aí eu tô deixando um pouquinho de lado essa questão de estudo mesmo, né? Mas Uhum. eu já me chamou a atenção alguns que eu vou dar uma olhada, mas conversando contigo, veio muitos insights. Muitas coisas assim, Uau! que tipo, eu preciso. Para a questão de sublocação, eu posso estar montando um site. Para a questão do meu trabalho terapêutico, eu posso estar montando um Instagram à parte, entende? E separar, deixar bem separado, Os mas assuntos, é. E sim, mas pode ficou usar o bem seu. claro, assim. Pode usar o seu que já existe para o seu trabalho. Sim, também. Uhum. Né? E quando você começar, você vai ver que só começando você vai ter um monte de outras ideias, mas tendo uma visão estratégica, e você pode ter certeza que uma das coisas que me atraiu para fazer o que eu faço, para sair do mercado, eu sou uma pessoa bem empreendedora, mas eu fiquei 23 anos no corporativo, né? Sim. E o que me ajudou foi entender que o mercado ele precisa muito desse tipo de serviço. Por quê? Porque as pessoas elas realmente elas se formam no que elas se formam e elas não sabem usar a seu favor um planejamento estratégico de marketing. E às vezes quer ir, né? E eu falo muito, as pessoas querem ir para o digital oco, né? Sem pensar nem sem ser estratégico. Aí começa, cada dia faz uma coisa, cada dia dá um tiro para um lado e depois fala que o digital não funciona. Uhum. Nada funciona sem estratégia, né? Se a gente não planeja, aí você está viajando, você está de férias Tô de férias. Aham. e está viajando. Tô na praia. Olha lá, se você não planeja o dia que você vai, se você não planeja a sua mala, se você não planeja para onde você vai e tudo mais, suas férias ficam loucas, não fica? Sim, O nosso negócio é a mesma coisa. Se a gente não planeja, se a gente não sabe o que a gente quer, se a gente quer praia, campo, montanha ou tudo mais, a gente acaba ficando no mesmo lugar, porque a gente não sabe pra onde vai. E com o nosso negócio é a mesma coisa. Tipo, se a gente não sabe o que a gente quer, e aí tem várias coisas do negócio, né, que é planejamento de estratégia de marketing puro, que é entender de cliente, de mercado e tudo mais, a gente não consegue sair do lugar. Então, eu fico muito feliz, assim, porque tem muita gente que sabe que quer fazer um planejamento e não consegue, igual você. sim. Tem muita gente que nem sabe que um planejamento ele te dá uma clareza. Então, de verdade, eu fico muito feliz de poder te ajudar. E tem muito conteúdo mesmo no meu canal lá do YouTube que você pode fazer. E para quem quiser, aqui para a audiência também, eu vou lançar minha próxima mentoria, que é o Domine Sua Estratégia, no dia 1º de fevereiro. E aí eu garanto, né, em 90 dias a gente faz muita coisa, muito planejamento e muita ação e execução junto para poder ajudar a pensar estratégico. E eu sempre pensei, eu fiz algumas coisas, né, terapêuticas e continuo fazendo, mas eu tive uma terapeuta que ela falou, eu quero ensinar você a pensar de uma forma que você tenha uma autocura. E é óbvio que em vários momentos a gente precisa
Mas eu me inspirei muito nela também de falar assim, caramba, eu quero que as pessoas pensem em estratégia. E por si só, depois de entender como é que funciona o método, elas consigam qualquer projeto, qualquer negócio, lançar e fazer algo muito bom mesmo e com uma técnica que eu falo, não é porque a gente é pequeno que a gente tem que pensar pequeno. Porque eu estou no Sim. mesmo barco hoje, né? Sou uma empresa pequena. Mas a gente, como eu aprendi a pensar muito grande dentro das empresas que eu trabalhei, que eram muito grandes, Sim. tem mais alguma pergunta que você queira fazer, assim, que você acha que vai te ajudar mais? Não, acredito que com essas dicas, eu tô ainda processando, assim, sabe? Mas eu acredito que com essas dicas eu já vou começar a ter um norte, pelo menos. Eu fico super, super feliz em ter feito isso. Gratidão também por ter se disponibilizado a colocar seu negócio aqui publicamente para a gente poder falar, que é muito importante. Como a da Paula te ajudou, eu tenho certeza que a sua vai ajudar muita gente mesmo Então, aqui. tá. Muito obrigada pela sua participação, Larissa. E Eu, fala. eu te agradeço também pela tua disponibilidade e por ter me escolhido. Eu penso que vai surgir. A gente vai continuar em contato. Eu tenho certeza que eu vou ter resultados positivos a partir dessa conversa que a gente teve. Ai, que massa! Você não tem noção como meu coração fica cheio de alegria, porque esse realmente é meu propósito, e as empresas pequenas, elas têm que pensar grande para poder crescer e fazer um Sim, planejamento estratégico. Só mais um dado aqui que eu já falei em outras lives, que 50% das pequenas empresas, elas fecham por não ter um planejamento estratégico, né? Então, vamos permanecer aí. Você ama o que você faz e tem de tudo para dar certo. tá bom então. Tá bom? Gratidão. Fica com Deus e um excelente dia. Você também. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.